Olá, hoje vamos dar uma olhada mais a fundo, sabe? No capítulo 30 do livro de Números, na Bíblia. O assunto é bem específico. Regras sobre votos, promessas feitas a Deus. Um tema interessante, com certeza. Vamos lá então. O texto começa assim, bem direto com os homens. Se um homem faz um voto ao Senhor, ou então se compromete com um juramento, ele não pode voltar atrás. Simples assim. Não pode quebrar a palavra. Exato. Tem que cumprir tudo que saiu da boca dele, sem rodeios. E essa clareza inicial já mostra o peso que a palavra tinha, né, naquela cultura. Um voto não era só uma intenção, era um compromisso sério, quase um contrato, sabe? Uhum. Com Deus e com a comunidade. Totalmente. A honra estava em jogo. Mas aí, quando o texto fala das mulheres, a coisa fica um pouco diferente. Entram umas condições. Aí complica um pouquinho. Primeiro caso, uma moça solteira que ainda mora com o pai. Se ela faz um voto e o pai ouve, se ele ouvir e ficar quieto, não disser nada, o voto dela está valendo. É válido. Hum, O silêncio do pai age como um consentimento? uma aprovação tácita. Isso. É como se ele dissesse, ok, sem falar nada. A autoridade dele é o que conta ali, né? É o primeiro filtro, digamos assim. Mas e aqui está o pulo do gato. Se o pai, na hora que ele ouve sobre o voto, fala não, senhora. Ah, se ele proíbe na hora. Isso. Se ele proibir ali no momento, pronto. O voto dela ou a promessa não vale mais nada. O texto até diz que o Senhor a libera, né? Por causa da intervenção do pai. Exatamente. A anulação é imediata, por causa da autoridade paterna. Interessante essa coisa do no momento em que houve. Tem que ser rápido. Pois é. Sugere que se ele demorasse para falar, talvez já fosse tarde, né? Já seria o tal consentimento silencioso. Faz sentido. A dinâmica é bem específica. E essa mesma lógica, muito parecida, se aplica para mulher casada. Ah, com o marido agora. Isso, ela faz um voto, talvez uma promessa meio, sei lá, impulsiva. O marido ouve. Se ele ouvir e ficar quieto, não falar nada, O voto dela tá valendo. tá valendo? Permanece firme. De novo, o silêncio masculino confirmando. A autoridade muda do pai pro marido, mas o princípio é parecido, né? A palavra da mulher, pelo menos nesses votos, passa por essa validação ativa ou passiva do homem da casa. Só que aqui tem um negócio a mais que eu achei bem curioso. Se o marido decide anular o voto dela, mas faz isso depois de um tempo. Como assim depois? Tipo, não na hora que ouviu. Deixa passar uns dias, sabe? Depois daquele silêncio que já podia ser entendido como ok. E aí? O que acontece? Aí olha só que doido. O voto dela é anulado sim, mas Mais. a responsabilidade pela quebra do voto, a culpa, digamos assim, perante Deus, Nossa, passa a ser do marido. sério. Quer dizer que ele anula, mas assume a consequência. Pelo que o texto diz, sim. É como se fosse, olha, você teve a chance de barrar na hora, deixou passar, validou, agora se voltou atrás, a conta é sua. Uau, isso é impactante. Mostra que a anulação tardia não zera a coisa toda, só transfere um ônus. Reforça muito o peso da palavra e do consentimento, mesmo silencioso, né? Uma vez dado, voltar atrás tem um preço. Exato. A autoridade vinha com essa responsabilidade junto. Não era só mandar. E a forma como essa autoridade era usada tinha consequências diretas, não era de qualquer jeito. Faz todo sentido. Mas ainda tem mais uma categoria que o capítulo menciona, né? Sim, as viúvas e as mulheres divorciadas. E para elas? Como é que fica? Para elas a regra é diferente. É um contraste bem claro. Qualquer voto ou promessa que uma viúva ou uma mulher divorciada faça, vale diretamente para ela. Ponto. Não precisa de pai nem de marido para validar ou anular. Exatamente. O texto não menciona nenhuma necessidade de aprovação ou possibilidade de anulação por outra pessoa. A responsabilidade inteiramente delas. Então, nesse ponto dos votos, elas teriam uma autonomia maior, digamos. Pelo menos comparado com as outras mulheres mencionadas. Isso. Dentro da lógica desse texto, o status civil delas, por não estarem sob a autoridade direta de um pai ou marido, dá a elas essa plena responsabilidade e autonomia sobre os próprios votos. Reflete uma posição social diferente, né? Pelo menos nesse aspecto. Entendi. Então, para a gente fechar a ideia do capítulo 30 de Números, basicamente, são regras sobre a seriedade dos votos para Deus. Para homens é inquebrável, para mulheres depende.
Depende do status familiar, né? Se é solteira com pai, casada com marido. Isso. E a autoridade masculina ali tinha um papel decisivo para validar ou anular o voto. Exceto para as viúvas e divorciadas que respondiam por si. Perfeito. E sabe, pensando nisso tudo, essa estrutura toda, essa ênfase nos compromissos, nas hierarquias para validar, fico pensando o que isso sugere sobre como eles viam a palavra, a responsabilidade, as relações dentro da família e até a relação com o divino, né? É uma boa reflexão. Essa conexão entre promessa, quem tem autoridade para confirmar e qual a consequência se algo muda. Diz muito sobre os valores e a estrutura daquela sociedade antiga. Como a palavra tinha poder e como as relações influenciavam até os compromissos com Deus. Exato. Deixa a gente pensando sobre essa dinâmica toda. E com essa provocação para a gente pensar, nós terminamos nossa análise de hoje. Até a próxima!